Então, nós vamos receber agora o presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina, Rodrigo Gistman. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na minha 27º painel. Parece que foi ontem. Uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que o primeiro PowerPoint apareceu, mas a boa notícia é que eu vou tentar ignorar os slides, tentar ter um diálogo aqui provocativo, principalmente sob a luz do que foi falado pelos CEOs, que foi falado pelos membros do governo, falando um pouquinho sobre os dilemas da indústria. E o Félix mencionou uma transformação dolorosa digital, o Christian falou dos esforços de ir para o mundo digital, o Griselli acabou de articular sobre também como o digital é importante, como a criação de novos modos de criação de valor para o nosso cliente são importantes, e eu vou fazer uma provocação exatamente sobre isso. Não sem antes falar um pouquinho dos 100 anos da Ericsson. Nós estamos há 100 anos no Brasil, fazemos parte dessa transformação, e se transformação há 100 anos atrás significava prover telefonia básica, ligar duas pessoas, às vezes dentro de uma cidade, ou uma ligação interurbana, muito na rede fixa, o Brasil se transformou e nós nos transformamos. Hoje somos uma empresa de tecnologia móvel. Hoje nós estamos liderando o 5G no Brasil. Temos fábrica aqui no Brasil há quase 70 anos e fizemos parte, nos transformamos também nesse período. E uma transformação importante também aconteceu com a indústria. Mais ou menos entre o 79 e o 2012, ali, eu era um jovem dependente do meu pai, e eu lembro que ele me dava algumas broncas, porque em casa, no fim do mês, às vezes a conta telefônica estourava, vinha alta, porque eu tinha ou ficado pendurado no telefone fixo, ou feito interurbano antes das 8 da noite. Isso, na verdade, é um exemplo do que como naquela época o mundo telecom, o setor telecom, provavelmente uma empresa estatal, conseguia monetizar coisas simples como uma ligação local ou uma ligação interurbana. E conforme o mundo foi evoluindo, esse mercado não existe mais. Eu vou falar um pouquinho especificamente sobre a tecnologia móvel, mas tudo vale para o setor como um todo. No mundo móvel, as coisas cresceram exponencialmente. Então, só para usar velocidade como um parâmetro, a velocidade se multiplicou nos últimos da década de 90 até hoje, por 1 milhão de vezes, só velocidade, a velocidade de transmissão. Isso é até um pouco mais rápido do que a lei de Moore, se a gente fizer o cálculo um pouquinho mais rápido que a lei de Moore. E o fato é que no extremo esquerdo do slide é quando nós usávamos os primeiros telefones celulares, a gente pagava por SMS, por chamada local, por deslocamento, por chamada recebida, aí depois apareceu o Caller ID, voicemail. A gente pagava um monte de serviços adicionados que eram criados pelas operadoras, exclusivamente pelas operadoras, e que gradativamente foram substituídos ou desapareceram. Já nos anos 2000, outros atores apareceram, então vendia-se ringtone através de provedores externos, a operadora ajudava na venda, serviço de valor adicionado. E em 2010, com o smartphone, o mundo dos aplicativos, a economia dos aplicativos roubou muito desses mercados. Já não se compra ringtone, já não se tem voicemail, voz meio que desapareceu. Existe, claro que ainda se fatura com voz, mas desapareceu. Hoje uma chamada de vídeo interurbana, eu posso falar com o Japão, não custa nada. Então, houve uma mudança fundamental de como as operadoras monetizam. E a grande moeda das operadoras, da indústria como um todo, acabou sendo velocidade, se for mais na fixa, ou pacote de dados, principalmente na rede móvel. Claro que tem cobertura, qualidade, tem, enfim, estabilidade da fibra, mas a moeda principal passou a ser velocidade e pacote de dados. E à medida que a gente move para os anos 20, que são os nossos agora, a sociedade se digitaliza, a gente pede comida, a gente pede um táxi, o IoT faz pagamento, mas as operadoras não estão no centro da monetização. Como o Griselli falou sobre surfar a onda, né? Surfar a onda, mas ele está surfando a onda, mas acho que foi o Félix que falou de surfar a onda. Surfar a onda, mas não é o surfista.
Ajuda a surfar a onda, mas não é o surfista. Né? É quase como se fosse a prancha. Né? E eu acho que está na hora de uma mudança e eu acho que nós estamos num momento de mudança. Então, a mesma transformação dolorosa que o digital trouxe, eu acho que o 5G, junto com a inteligência artificial, nos provoca, nós executivos de telecom, nos provoca a pensar essa mudança. Sejamos CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, ou sejamos membros do ecossistema que fornece serviços. Então, no 5G, você começa a ter experiências que requerem muito mais do que aquelas duas moedas, velocidade e a moeda pacote de dados. A gente começa a ter uma série de outros serviços que podem ser criados e requerem o que o Félix chamou de redes inteligentes, eu chamo de redes programáveis. Então, redes programáveis é um pilar importante. Falando especificamente do 5G, que está crescendo muito, o 5G hoje já tem quase 2 bilhões de assinantes. A gente tem várias situações no mundo, né? Obviamente. Nós temos nos Estados Unidos a T-Mobile com uma cobertura de 95% da população em standalone e criando modelos de monetização, como, por exemplo, o FWA, muito intensamente. Nós temos a Índia que há 2 anos atrás tinha 0 5G e hoje tem, em 21 meses foram implantadas 450 mil estações radiobase. 450 mil estações radiobase em 21 meses. E saiu de uma espécie de vácuo do 5G e hoje é o país que mais tem, um dos países que tem mais cobertura populacional e de negócio. Curiosidade sobre a Índia, voltando ao que o Christian falou, a Índia tem uma carga tributária 3 vezes menor que a do Brasil percentualmente. Não é isso que causou esse investimento, mas isso obviamente colabora para que esse investimento seja mais bem aproveitado. E o Brasil, no meio do caminho, a gente tem um crescimento bastante expressivo. Hoje, nós somos líderes na região em penetração do 5G, líderes em benchmark de velocidade. As operadoras brasileiras estão no topo da lista de velocidade, usando ainda o parâmetro velocidade como principal. Estamos nos preparando para 50 milhões de assinantes em 5G, apesar das limitações, obviamente, de penetração de telefones e assim por diante. Mas as coisas estão indo bem no Brasil. Pois bem, só que ainda a gente está numa fase no Brasil, na Índia, menos nos Estados Unidos, menos na China, menos na Coreia, mas nos países mais emergentes, a gente está numa fase onde ainda a velocidade e a cobertura são as grandes moedas. Você fala em cobertura, você fala em benchmark de velocidade, experiência do cliente. Só que esse novo conjunto de serviços que são criados, para dar um exemplo, a criação de realidade estendida baseada em dispositivos, demandarão da rede uma capacidade muito maior. Se aqui eu estou medindo o tráfego, comparando o tráfego do ano passado com o tráfego de 2029, onde ele cresce quase 4 vezes, a gente olha que só o FWA, isto é, a aplicação de 5G como um substituto ou um complemento da fibra, seja para residências ou seja para empresas, ele vai ocupar um tráfego maior que todo o tráfego das móveis hoje, né, dentro de poucos anos. O 5G vai ser a grande tecnologia e tráfego, aí olhando para as outras aplicações, e o 2G, 3G e 4G vai cair 40% em relação ao que temos hoje. Então, existe uma transição muito importante no perfil, mas mais do que o perfil, as aplicações, eu não vou ler os slides, mas as aplicações saem do mobile broadband, que é a aplicação básica das redes móveis hoje, onde eu compro um pacote da minha operadora, vem um chip, um pacote, passa a criar uma série de outras aplicações. E cada país vai ter uma velocidade diferente, vai ter uma vertical diferente, mas a gente sai de redes residenciais, como FWA, pequenas e médias empresas, a conectividade empresarial, as verticais, as indústrias sendo digitalizadas profundamente, e eu vou dar exemplos daqui a pouco, aplicações de segurança nacional, como já temos na FirstNet nos Estados Unidos, aplicações de defesa, uma rede chamada uma rede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nós temos espaço aéreo ainda não é espacial, espaço aéreo, existe uma rede chamada Teracom na Suécia, que cobre espaço aéreo, e temos as redes integradas a satélite. Então, a quantidade de aplicações
demandas e verticais vão ser atendidas com o 5G é imensa. No Brasil, como eu comentei, nós não estamos parados, estamos avançando muito fortemente. Nós já temos casos ainda não comerciais, mas muito substanciais de, por exemplo, a aplicação do slicing, que é uma capacidade fundamental do 5G para, por exemplo, broadcasting de TV. Tivemos casos aí com todas as operadoras no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no Carnaval, a parada LGBT, no The Town, quer dizer, concertos onde os broadcasters, as empresas de broadcast, contratam um slice onde ela não tem velocidade. Ela tem garantia de uplink, por exemplo. É uma das aplicações. Temos o lançamento de FWA por várias operadoras, pelo menos 2 grandes operadoras do Brasil, redes privadas, já temos várias fábricas inteligentes, estamos trabalhando com projetos em Minas. Então, são novas aplicações que monetizam, eles criam uma camada de receita e oportunidades de negócio incrementais no negócio de mobile broadband. Já me encaminhando para a conclusão. Agora, para apoiar essa criação de serviços, você vai se apoiar em novas capacidades. Então, o que hoje nós consideramos capacidade de rede é o que está em púrpura ali, né? É cobertura da rede, é importante, capacidade dessa rede e performance, que mais uma vez hoje ela é medida muito como velocidade de download, é que todo mundo usa como o benchmark de qualidade. Só que o 5G ele é mais do que isso. Primeiro que na performance você coloca outras variáveis como uplink, latência, resiliência, aí você tem segurança, confiabilidade, integridade, exposição. O que é exposição? É o que foi comentado anteriormente, é você conseguir expor através de APIs capacidades intrínsecas dessa rede para serem exploradas por desenvolvedores de produtos. E vamos falar sobre isso em seguida. E flexibilidade. Flexibilidade de você não ter uma rede que foi construída, ela é estática, ela é flexível, ela é programável. Então, a mistura de exposição com flexibilidade é o que a gente chama de programabilidade. E a programabilidade é ainda mais importante quando a gente olha para essas aplicações que estão vindo aí. Já falamos de realidades estendidas, seja a realidade aumentada, realidades mistas, mas todas as aplicações que serão empoderadas pela inteligência artificial necessitam de redes programáveis. Redes programáveis são parte fundamental e habilitam. Por quê? Porque um poder computacional de inteligência artificial é muito pesado. Ele requer muito, se for um dispositivo, requer muito processamento e requer muita bateria. E muitas vezes você vai ter que delegar esse processamento para um edge compute, um dispositivo muito simples, como uma câmera, muito simples, que tem que consumir pouca bateria, tem que ter pouco processamento, tem que ser barato, vai utilizar o edge compute para entender o que está sendo filmado, o que está sendo capturado como imagem. E para isso você precisa de uma rede extremamente poderosa, é isso que o 5G oferece. Agora, oferece para quem? Eu não vou entrar no detalhe desse bloco, eu só vou explorar o conceito de programabilidade e de quem captura isso. Uma das operadoras citou que no passado a gente criava muita aplicação e a gente não conseguiu criar aplicações desde então. As operadoras ainda criam bastante aplicações e incorporam aplicações de terceiros. É o caso de telemedicina que o Christian comentou, é o caso exemplos de saúde, de agricultura. Só que esse mundo futuro, as aplicações são criadas por um ecossistema de desenvolvedores, que é o que aconteceu no 4G, onde os desenvolvedores criaram a Netflix, o Uber, o iFood, o Pix, os bancos digitais, só que eles criaram por cima da rede. Agora, há uma possibilidade desses mesmos desenvolvedores utilizarem essas capacidades de rede para resolverem problemas de negócio. E como é que eles vão explorar essas capacidades? Através de APIs, isto é, você tem uma rede tradicional que está na parte de azul, que são as redes de transporte, OSS, BSS, mas você vai conseguir expor para esses novos desenvolvedores e dispositivos. E os dispositivos são os smartphones na mão das pessoas, naturalmente, mas são drones, robôs, ambulâncias, fábricas, que vão criar valor a partir dessas capacidades. Um exemplo está acontecendo no Brasil. O Brasil está liderando com a TIM, com a Claro e com a Vivo. São as APIs que estão sendo disponibilizadas para, por exemplo, os bancos.
Então, neste caso, o desenvolvedor é um banco. É o Itaú, por exemplo. E o Itaú, que sempre teve seu aplicativo móvel muito consolidado nos smartphones nos últimos vários anos, pensa que, poxa, e se eu conseguisse incorporar uma API que me dissesse se o cliente recentemente trocou de SIM card ou que ele me desse a localização desse cliente, eu poderia criar um mecanismo de antifraude diferente. Eu poderia prevenir fraudes no Pix, no DOC, no TED, etc. Então, esse é um exemplo onde um desenvolvedor, através de uma API, explora uma capacidade de rede. No futuro, pode ser um provedor de cloud gaming, supondo que o Netflix realmente vá para games, e está indo para games, e ele precisa criar um cloud game que funcione em qualquer lugar fora da minha casa. Ele vai usar uma API que, por exemplo, dê baixa latência, no slice de baixa latência. Ele puxa essa API e a operadora vai cobrar do Netflix o uso dessa API. Então, essa é a versão nova daquela chamada local ou aquele interurbano feito antes das 8 da noite que meu pai me dava bronca, porque criava receita incremental para a empresa e despesa incremental para o meu pai. E não agregava valor, porque ele não sabia o que eu estava falando no telefone. Neste caso, ele cria uma receita incremental para as operadoras, ele cria valor adicional para o desenvolvedor e cria qualidade de serviço, novas aplicações para os clientes dos desenvolvedores. Aquele que comprou o Netflix Games, o que é cliente do Itaú, o que vai usar o iFood, ou o influencer que vai querer usar uma rede poderosa para fazer seus broadcasts sem interferência. Então, é daí que se cria valor. Essa visão é uma visão que a Ericsson patrocina e foi patrocinada. Nós anunciamos há cerca de 4 semanas uma joint venture com 12 grandes operadoras globais, incluindo a casa matriz da Telefônica, a casa matriz da Claro, né, a América Móvel, e as 3 operadoras americanas grandes, operadoras europeias, asiáticas, da Oceania, e isso é um testemunho, um patrocínio mostrando que esta sim é uma transição que é dolorosa, porque de algum modo muda o nosso modo de pensar a indústria, mas ela é mais do que dolorosa, ela é promissora. Então, terminando aqui no meu último slide, a evolução do 5G, que um dia vai chegar no 6G, passa principalmente por uma evolução de modelos de negócio e uma evolução das arquiteturas técnicas das operadoras. Agradeço mais uma vez o tempo de vocês. Obrigado.